Até essa importância da produção agrícola para a obtenção de biocombustível, até foi uma palestra, uma apresentação que eu fiz como falo, teve um encontro de ICT sobre o biocombustível, né? E aí a gente fez essa apresentação, aí quando a Lênia professor para apresentar. E ainda por sorte, a semana passada, uma aluna nossa da produção vegetal também fez a apresentação de água e energia também. E aí a gente aproveitou também alguma coisa da fala da aluna. Então nós temos aí um problema de demanda energética, né? Então um aumento de demanda energética. Está relacionado ao crescimento populacional e às atividades econômicas. Tá? Então sem energia, né? Então, a gente está dando aula aí, né? Quando tem falta de energia, ou a gente está lá com o nosso experimento, ou precisando fazer uma análise, dá um desespero quando falta energia, né? Então, há necessidade de uma diversificação aí da matriz energética para suprir a demanda e reduzir os impactos, principalmente aí, está muito em voga o aquecimento global. Então aí nós temos aí algumas alternativas, né? Então, dentro dessas alternativas nós temos aí a planta aí como uma necessidade aí, ou para a gente utilizar como fonte de energia. Então nós temos aí as energias renováveis e não renováveis. Então o Brasil aí 2011, 2012 em torno de 40% aí com energia renovável, né? E o mundo no geral aí 13% aí com energia renovável, né? Então nós estamos aí caminhando aí para a utilização. Então a matriz energética aí, né? Dados de 2002, então a maior parte ainda é petróleo, tá? Seguido aí de carvão, mineral, tá? E o restante aí, o gás, então praticamente são não renováveis, né? Então nós temos aí hidrelétrica, né? Porcentagem bem pequena, né? E a nuclear aí e a biomassa, que é o nosso assunto aí, tá? 9,4% aí. Então por enquanto ainda nós estamos ainda com a grande necessidade ainda de energia não renovável. E uma matriz assim muito difícil ainda de se trocar. Então a oferta de energia no interna, né? Tá? Nós temos a renovável em 42 e na 57, né? Então nós temos aí cana, que é a maior porcentagem aí, depois as hidrelétricas, carvão e já o Brasil já investindo bastante também em energia eólica, né? Depois isso aqui não renovável, petróleo, né? Gás, carvão e uma porcentagem bem pequena aí de energia nuclear. Então a emissão aí a nossa preocupação maior aí, então na parte de biocombustível seria o que? Reduzir o máximo a emissão de CO2 para a atmosfera. Então sempre a gente tendendo a um balanço positivo, né? Então o que é um balanço positivo? Emitir menos CO2, né, nas nossas atividades. E aí um dos, né, que emite mais CO2 para a atmosfera, está em torno de 48%, né, tá? Seria o transporte. Depois vem indústria, residência, né, a menor emissão aí. Mas aí nós temos os outros setores, que incluem agricultura, serviço, energia elétrica e outras emissões, né? Temos aí 26%. Então a agricultura está aqui, ó, nessa emissão aí, né? De certa maneira tem aí uma menor aí contribuição aí no processo de emissão de CO2. Então aí o protocolo de Kyoto,
né, aqui criado, mas foi discutido em 1997, né, com a meta de redução do efeito estufa para os países emissores, né. Entrou em vigor em 2005, temos aí no acordo 175 países, o Brasil é signatário, então sem aí uma obrigação aí no processo de redução, né. O país que mais cobrou é os Estados Unidos, né, não entrou, né, e sempre na proposta de que a entrada nesse processo poderia prejudicar a economia, né, ou o crescimento do país. Então, dentro da agroenergia aí, conjunto de produtos derivados de biomassa produzido ou liberado pela atividade humana ou animal que possa ser transformado em fontes energéticas para usos distintos: eletricidade, calor e transporte. Aí uma das vantagens do Brasil, o Brasil tem uma possibilidade de bem grande de solo, né? Até a menina lá na apresentação falou que o Brasil tem solo fértil, falei fértil, né? Se a gente pensar em 90, nós temos 70% da nossa produção está ligada ao cerrado, e o cerrado é de latossolo, baixa fertilidade. Então, nós temos aí um custo aí, né, para melhorar essa fertilidade. Mas nós já temos uma boa tecnologia, né, no caso da cana. Aqui, eucalipto, né, hoje nós exportamos tecnologia de produção de eucalipto, né, então ainda estão ligados a carvão vegetal. E aí que vem os resíduos, né, resíduos ou reutilização ou até produção de biocombustível de várias espécies aí, né? Então aqui nós temos o girassol, né? Tá? E como um dos exemplos aí, ou outras culturas, né? Pinhão manso, soja, né? Até o milho, né? Na produção de biodiesel. Então, a agroenergia, os segmentos, né, o Plano Nacional de 2004, direciona investimento em áreas tecnológicas, né, estimular o desenvolvimento empresarial. Então, dentro dessas cadeias, etanol, né, bastante bem consolidado, tá? Nós temos o biodiesel, que está engatinhando aí, né? Já com bastante informações e utilização. Aproveitamento de resíduos e dejetos, esse é outro ponto aqui, né? Que somente de suinocultura, né? Biogás e florestas energéticas, que está praticamente ligado à produção de carvão, no caso aí do eucalipto, né? Tá? Então, aí, nesse caso, a evolução da participação das fontes de matriz, né? Aqui foi marcado aqui 2010, né? Tá? Nós ainda temos aí carvão, petróleo, né, e gás, mas a tendência é o quê? Biomassa, solar, né? A Alemanha, principalmente, tem um grande incentivo, né, na produção de energia, né, solar. A hidrelétrica, a tendência manter, e as fontes não renováveis até 2100, né? Tá? Há uma tendência aí de redução dessas não renováveis aí. Então, entrando no assunto aí, sobre as oleaginosas, né, utilizadas aí, no caso aí de biodiesel, nós temos aí, ocupando aí a soja, né, com o dendê, a couve, e depois outros em menor porcentagem aí no mundo, né. Soja é bastante de se entender que é uma das culturas hoje que a gente tem já, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, né. No Brasil, os americanos não acreditavam que a gente produzisse soja nas condições de cerrado. Então hoje nós temos produções, se você olhar os gráficos de produtividade no Brasil, elas andam paralelas entre Estados Unidos
no Brasil, tá? Devido ao que? Aí passou que é dentro da minha área de fertilidade, que é o que? Calagem, né? Correção da acidez do solo, adubação fosfatada, tá? E depois a parte de microbiologia, porque quando a soja veio para o Brasil, nós tínhamos uma dificuldade na fixação biológica, né? Então por quê? As estirpes que vieram dos Estados Unidos necessitavam de um pH próximo de 7. Então, um pH próximo de 7, nós temos uma dificuldade, há uma menor disponibilidade de um micronutriente chamado manganês. Então, devido a isso, com a seleção de estirpes, né, adaptadas às condições de cerrado e à alta temperatura, né, tá, foi possível que nós tenhamos a fixação biológica, com isso a redução no custo, né, podemos baixar esse pH e reduzir a necessidade de pulverização via foliar de manganês no caso da soja. Então, isso indica, né, não só aqui mundialmente, mas no Brasil, a soja como aí sendo aí o carro-chefe na produção de biodiesel. O Dendê, tá, é uma situação de extrativismo, né, tá, mas também contribuindo a isso, porque nesse caso nós temos aí muitas vezes um balanço bastante positivo aí no caso do Dendê. Área plantada, também nós temos aí a soja, né, tá? Outro detalhe com relação à soja, que a gente pode praticamente mecanizar todo o processo. Então hoje, se não fosse, antigamente era o problema do manganês, a gente iria novamente fazer aplicação de manganês via foliar. Hoje nós temos o problema da ferrugem, então nós temos que voltar a fazer a aplicação contra a ferrugem. Se não fosse essas duas situações, praticamente ia plantar soja e depois ia colher, praticamente. Então quer dizer, a gente diminuindo bastante aí o processo aí de custo, né, no caso da soja. Então todo o processo é mecanizável, né? Então por isso que como lá uma das culturas que mais na produção de oleagem cultivada, também no caso aqui, também em área plantada. E aí, na produção de óleo e gordura, né, dados no 2006, aí a soja aí ocupando a maior parte aí da produção de óleo, tá? E área plantada também, cidade do Brasil, tá? Maior porcentagem aí, também de área plantada. E depois nós temos aí outros, né? Milho, tá? Então isso explicado, né, professor? Por causa da criação de aves e suínos, né? Então, aves e suínos, né? Na época eu fiz a disciplina com o senhor, até hoje não se encontrou nenhum alimento melhor para aves e suínos que seja milho e soja. Então, por isso que são as duas culturas aí mais plantadas, né? Tanto na nível, a soja mais empresarial, e o milho aqui nós temos tanto empresarial como familiar. Então, nesse processo, né, então nós temos para a produção, nós temos vários fatores aí, né? Aqui a parte de solo, que seria acidez, matéria orgânica, os nutrientes, tá? Sendo o N aqui, o ponto seria de estrangulamento aqui na produção de biocombustível, né? Tá? Porque até eu brinco, eu falo com meus alunos de graduação lá, vocês viram alguma rocha que tenha nitrogênio? Eles falam, não. Por quê? A única que a gente conhece é salito do Chile, mas salito do Chile, por causa do sódio, não é utilizado, né? Tá? Por causa de não é alimento essencial para as plantas, então
causa também problemas na física do solo. Então, temos que produzir. De onde que é a reserva? Vem da atmosfera. Mas para fazer essa ligação, nós precisamos de quê? De hidrogênio que vem do petróleo. Então, todo o gargalo da produção de biocombustível está ligado ao nitrogênio. Porque o restante, fósforo, potássio, tem que fazer o quê? Tem que fazer extração de rocha, tá? Cálcio, magnésio, extração calcário, né? Enxofre, muitas das vezes vão junto com algum desses elementos, ou potássio, ou fósforo, ou com o nitrogênio, tá? Os micos, a maioria deles são o que? São sais, né? Que a gente utiliza, né? Então, e logicamente eles têm um menor impacto, porque são micronutrientes com as plantas. Então, e o N, como é um dos elementos mais exigidos pelas culturas, então, e também essa necessidade de produzir pelo processo industrial, então esse é um dos gargalos aqui da produção. Além disso, nós temos o que? Clima, né? Chuva, irrigação, né? Água. Nós temos o fator CO2 aqui, agora, né, pelo efeito estufa, nós temos uma abundância, né? Tá? Então nós temos fazer o máximo para retirar esse CO2, né? Tá? Ou prender na biomassa, ou no solo, né? Através da matéria orgânica. A luz vem de graça, né? Aí depois temos o controle das pragas. Para chegar no final aqui nós temos a nossa produção, né? Tanto no caso aqui de oleaginosa para produção ou no caso da cana, né? Para biocombustível. Tá? Final aqui. Então por que eu coloquei o ciclo do nitrogênio, né? Então nós podemos obter a fonte de N de N2 é a atmosfera. Então de graça está lá. Só que para ser utilizado pelas plantas temos que ou transformar aqui na forma de amônio para ser absorvido pelas plantas na forma ou de amônio ou nitrato. Tem que fixar, né? Então aqui nós precisamos do que? Do hidrogênio. Esse hidrogênio ele pode ser por fixação industrial, tá? Então pega lá o gás petróleo, né? O gás que vem do petróleo, faz a ligação do nitrogênio com o hidrogênio, produzindo amônio, que é a base de toda os adubos nitrogenados utilizados. Aí nós temos aqui de graça, entre aspas, né, dos micro-organismos, a fixação biológica, né, que seria, no caso da soja, né, e de outras culturas, né. Por exemplo, a cana, nós temos aí, vamos mostrar um gráfico mais à frente, nós temos 70% aí da fixação biológica da cana, né, no caso da cana, e aí um dos motivos da gente, né, não é o principal, porque o principal é evitar a emissão de CO2 com a queima da cana, a colheita, né? O pessoal quem faz colheita manual não entra dentro do canavial se não tiver queimado, né? Tá? Não há braço que aguente, não há também pau que dê em cobra, né? Tá? Então a finalidade de se queimar, né, para facilitar a colheita. Nesse caso, então por isso que hoje a mecanização, né, a colheita mecanizada, possibilita depois uma nova infecção na área das bactérias fixadoras, que maior parte é na bainha da cana. Então se você queimar, você está tirando essa fixação biológica, e com o calor promovido pela queima, também promove a morte dos micro-organismos também no solo, que é o restante da fixação biológica no caso da cana. Tá? A professora do Uberage, que trabalhou em toda a parte de fixação biológica de nitrogênio da soja, né? Ela já estava bem adiantada e já deixou discípulos aí, né, para continuar o processo aí de fixação biológica no caso da cana. Tá?
E aí nós temos a fixação atmosférica. Isso aqui é mais interessante para sistemas ecológicos, né? Que é em torno aí de 10 quilos por hectare de N fixado aí por fixação atmosférica, é feito por ligação do hidrogênio com nitrogênio através de raio, tá? Isso no sistema ecológico é bastante interessante, porque anos após ano 10 quilos que está sendo adicionado, que vai ficar, se não houver nenhuma interferência, vai estar lá ciclando dentro de uma floresta. Pois bem, depois desse nitrogênio fixado, né, ou pela fixação industrial ou biológica, o primeiro ponto é o amônio, né, tá? Aí aqui tem um comentário até interessante, né? Hoje no Brasil o pessoal tem feito o quê? Aplicar nitrato de potássio depois que a soja floresce, para aumentar a produtividade, tá? Eu particularmente não acredito em aumento de produtividade com essa aplicação, tá? Por quê? A soja, como ela tem fixação biológica, ela recebe amônio direto. Então ela não tem maquinaria, ou não tem todo o processo enzimático para transformar nitrato em amônio na planta. Até a gente teve um experimento aqui com um aluno nosso com eucalipto. Nós passamos essa mesma situação, porque o eucalipto também não tem a capacidade de transformar nitrato, a capacidade dele é reduzida de nitrato para amônio dentro da planta, tá? Então nós fizemos um experimento usando ureia, e a ureia, quando aplicada nós fizemos solução nutritiva. Quando a ureia, na primeira etapa, ela cria ela fica básico, né, tá? E o equilíbrio entre amônia e amônio é o pH da solução. Então, se o pH está mais baixo, né, tá mais baixo, nós temos amônio. Se o pH tiver mais básico, nós temos amônio. Só que aí no caso nosso lá, como a gente sabe que o eucalipto sempre desenvolve o pH ácido, nós abaixamos o pH, tá? Baixando o pH, nós tiramos o amônio. Só que pelo processo de nitrificação passamos para nitrato. Então toda a ureia que nós aplicamos passou para nitrato. E aí o eucalipto não absorve bem nitrato. Então nós tivemos, nós estamos estudando produção de mini estaca de eucalipto, a curva com aumento de ureia e o metiureia, houve uma redução da produção de mini estaca devido a isso, devido a essa. Agora, sentei com aí nós tivemos esse resultado, nós ficamos 2 horas, eu com o meu orientado, para descobrir por que aconteceu isso. Aí lá na altura, quase lá para... quando a gente já estava quase sem esperança para responder qualquer coisa, ele falou assim: professor, eu usei ureia. Aí quando ele falou ureia, aí liguei todo esse processo aqui, do eucalipto. Aí nós pegamos uma parte do eucalipto que ele não tem essa capacidade, mais o efeito da ureia. No caso do eucalipto, a gente não usa ureia, né? A gente usa sulfato de amônio, nem para a produção de bem-estar. Só que era um experimento, a gente não queria, por exemplo, ficar balanceando a solução nutritiva. Então era mais fácil a gente usar uma fonte que só tinha nitrogênio. Só que nós deparamos com esse problema, tá? Então essas duas formas, que é amônio e nitrato, são as formas dissolvidas. No caso da soja, isso aqui, ó. Então no Brasil nunca a gente vai conseguir isso, chegar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, de produzir 200 sacas por hectare, tá? Um colega meu que trabalha na Paiva, ele sempre vai lá fazer visita, né, para conhecer tanto a parte de milho quanto de soja, né, tá? Então ele teve numa área lá que o produtor produzia 200 sacas de soja. Hoje no Brasil, a gente chegar a 60, tá? Levanta a mão pro céu, tá? Com muita tecnologia, um trabalho bem feito aí, tá? Porque eles usam o que? Amônia canalizada dentro da área. Então vem os canos, né? E aí vem a empresa, injeta o gás
nessa canalização que é distribuída. Então quer dizer, a soja recebe o que? Amônia direto. Tá? Aí por que eu estou falando isso, gente? Porque nesse caso, para produção de biocomposto, como eu falei, o gargalo é o nitrogênio. Então se a gente for ter que aplicar mais nitrogênio na soja, tá? Nós já estamos saindo fora do que? Todo aquele efeito que a gente tem da soja ter muitas vezes balanço positivo aí, no balanço energético positivo, entre o que ela consome de energia, né, tá? E o que ela produz. Então, aí depois que nós temos a volta, né, do nitrogênio, né, em cima do nitrato, pela desnitrificação, que volta o nitrogênio para a atmosfera, né? Que esse aqui também, se a gente não manejar bem a adubação nitrogenada, nós temos o que? É óxido nitroso, que é 23 vezes mais poluente do que o CO2. Tá? Então, aí temos aí também a perda de nitrogênio na forma de amônio por volatilização, né? Então, dentro daquilo que a gente falou do nitrogênio, né? Então, para cada 100 kg de N, nós necessitamos de 450 kg de CO2. Então, até foi na discussão da apresentação da aluna lá, né? E até o professor Barbosa tinha ido ano passado, que foi nos Estados Unidos. O pessoal está usando 1 tonelada de ureia por hectare para produzir milho nos Estados Unidos. Isso dá em torno de 450 quilos de N por hectare. Tá? Uma equação elevadíssima. Tá? Então, ó, se a gente fazer a regrinha de 3 aqui, quanto de CO2 ele está consumindo para produzir, né, em torno aí produz em torno de 15 a 20 toneladas de milho por hectare. Tá? No Brasil a gente não chega, né, professor? Acho que nem chega nem 4 toneladas por hectare, como média nacional. Né? Então aqui essa é a nossa maior preocupação no balanço, né, no balanço energético, ou na produção, na escolha de uma olerícola para produção. Né? Até a menina na apresentação falou que tem uma empresa, tem uma usina que está começando a produzir álcool lá no Mato Grosso com milho. Aí eu só falei assim, vai fechar. Tá? Por quê? A gente produz milho para quê? Para aves e suínos no Brasil. Tá? Então é um produto assim, muito nobre, tá? Para se produzir álcool. Os Estados Unidos produz porque ele tem o quê? Uma altíssima produtividade, mas com custo ou com um preço ambiental muito grande, tá? Em relação, por exemplo, à soja. Então aqui também o N aqui na forma de óxido nitroso, né? Também há uma liberação aí de CO2, né? Tá? Equivalente a CO2 de nitrogênio, a perda, né? Isso aqui é perda de nitrogênio, tá? E aí com isso nós temos também um aumento aí de uma elevação aí equivalente de CO2. O consumo mundial de fertilizantes, né? É aumentando, isso é lógico, a gente tem que produzir, né? As pessoas têm que comer, né? Tá? Você tem que comer, tem que produzir, tá? Aí nós temos aqui, por que começa aqui próximo de 1970? É a Revolução Verde, tá? Que aí com seleção de cultivares e mais a utilização de fertilizantes, né? Tá? E aí com o decorrer dos anos, né? Os anos aqui, tá? Aumento aí do consumo de nitrogênio. No Brasil, também seguindo praticamente a mesma tendência, né, com aqui somente na década de 70 e 80, né, depois de 90 com um aumento aí maior da utilização de nitrogênio. Né. Então, do tudo aquilo que eu falei, né, então no final aí, ó, nós temos o que? O N2 que vem da atmosfera, o H2 que vem do gás natural. Aí nós temos que gastar energia, né? Tá? 470 graus, alta pressão, para ter no final aqui
a amônia, que vai ser a base de todos os fertilizantes nitrogenados. Tá? Então aqui, ó, nós gastamos de 20, né? 20 para 1, 20 mil caloria para cada 1 kg de N fertilizante. Tá? Então um gasto de energia enorme. Em contrapartida, nós temos aqui as bactérias, né, fixadoras, que pegam o N2 da atmosfera, o hidrogênio, isso aí vem da cadeia respiratória, ATP, fotossíntese, né, porque ela tem que gastar energia, né, fornecer energia para a bactéria, para no final ter o que? Amônio, tá? Na produção aí para fixação biológica. Então, aqui um exemplo da cana, né, de açúcar, a fixação biológica, né. Então aqui, ó, nós temos uma variedade de cultivares aí de cana, né, com aí a maior parte do N, ó, a maioria delas, a maior parte do N vindo da fixação biológica. Então aí, é que a gente falou, um dos motivos de não se queimar a cana é porque se você colhe com máquina, você futuramente vai ter infecção. Muitas vezes não precisa nem aplicar nitrogênio de cobertura na cana-soca, tá? Se queimar, aí a gente tem que entrar com um pouquinho de nitrogênio para que tenha um crescimento inicial da cana-de-açúcar. Então isso até não é difícil de fazer, porque a gente tem um subproduto lá que é a vinhaça da produção de álcool. Aí se mistura a vinhaça com a ureia, por exemplo, e faz aplicação através de carro-pipa aí, né? Até lá em São Paulo a gente via muito problema de contaminação, né, por causa da vinhaça, né? Porque o pessoal aplicava em quantidades assim sem critério. Então hoje para a aplicação de vinhaça na cana-de-açúcar, né, nós temos uma forma que leva em consideração o teor que está no solo e a CTC do solo para que não ocorra esse problema de contaminação. Então, mas em linhas gerais, né, aí é um dos motivos que a cana dispara aí, né, com relação à adubação, né, seria não precisar de extrair mais potássio para aplicação. Lá no estado de São Paulo, a cana até sobra vinhaça para aplicar, por exemplo, no café e também na laranja, que são duas culturas também que necessitam, são exigentes em potássio, né? Então, além da fixação, mais esse reaproveitamento dessa vinhaça na produção da cana. Então aí, 60 a 40%, né, da cana queimada, a tendência hoje é deixar chegar a 30%, tá? Acho que até 2020, tá? Por quê? Senão vai dar problema social, tá? Porque hoje coincide na mesma época cana, café e laranja. Então o café e laranja não consegue suprir o pessoal da colheita. Hoje a tendência é o pessoal também usar colheita mecanizada de café, principalmente nas condições reais que tem, que é plano. Então aí reduz ainda mais a necessidade de mão de obra. Então a laranja não consegue, né, o citro não consegue suprir toda essa mão de obra. Então, deixando no nível de 30% das áreas queimadas com cana é suficiente para não ter um impacto social tão grande, tá, no processo de colheita da cana. Aí aqui mostrando aumento de matéria orgânica, né, aqui no argissolo amarelo, 14 anos aí, sendo que a cana queimada há uma redução, né, tá, da menor quantidade, né, e aqui em função da profundidade os teores vão reduzindo, isso mostrando que essa matéria orgânica no solo está retendo, né, CO2, né, e vai ser fonte tanto de nutrientes, por exemplo, nitrogênio, né, fósforo, boro, né, enxofre. Então,
Disso tudo, né, que eu queria mostrar para vocês é o balanço, que é para a gente que importa esse balanço energético aí, para ver se compensa ou não, né, utilizar uma cultura na produção de biocombustíveis. Então, pega todas as informações, toda a energia gasta, né, tá, no processo de campo, aqui no caso da usina, né, se faz balanço, o tanto que gasta, o tanto que se produz. E eu coloquei só esse exemplo aqui, mas todos os trabalhos que eu vi com cana sempre dão valor em torno de 8 a 10. Né? Então ela tem um balanço energético positivo, além do mais de ser o que? Muito mais produtivo. Até a gente questionou a menina que apresentou, ela fez uma comparação da cana com o milho, né? Ela falou que o milho tem um rendimento maior, verdade ou Alessandro? De produção de etanol? O milho tem um rendimento maior por tonelada de milho, mas por hectare. Sem dúvida. Então é isso que a gente questionou. Eu também não tinha essa noção desse valor, não. Tá? Até achei, mas por hectare é perto, porque o milho chega no máximo 20. Nos Estados Unidos chega a 20 toneladas. Aqui no Brasil, por mais ruim que seja, chega a 70 toneladas de cana por hectare, né? Mas o São Paulo chega a 120, 130 toneladas por hectare. Então, essa diferença de produtividade, né, compensa. E além do menor impacto, né? O balanço energético, né? Aqui, ó, por exemplo, no milho, ó, praticamente Agora, se você usar os coprodutos aí, por exemplo, que na ração animal ele passa para 1,7, tá? Correto? Então, essa comparação, que aí até eu questionei, porque eu já tinha feito essa revisão há bastante tempo, eu questionei ela em relação a isso. E olha onde está, ó, na adubação, ó, o maior valor, um dos maiores valores que na relação ao NPK, ao nitrogênio, o maior gasto de energia. Então, por isso que o milho ainda, né, tá ainda, por isso que eu falei que a fábrica vai fechar lá. Eles assustaram quando eu falei. Aqui outro exemplo, comparando cana e milho, né? Tá? Então aqui a cana sempre com um valor aqui maior do que o do milho, né? Na produção. Então, as entradas e saídas, né? Então no milho aí sempre menor aí. Na soja eu também surpreendi com esse resultado aqui, sendo 1 para 1, tá? Só que aí nós estamos esquecendo o quê? Que ela tem farelo e glicerina. Então aí nós podemos, aí chega a 3,38. A gente não pode desvincular essa parte que é o farelo de soja aqui, utilizado aí no processo, né? Como em linhas gerais seria um resíduo de grande valor energético. Dendê, por isso que o dendê é lá bastante cultivado, porque ele tem um, né, extrativismo, tem um balanço aí de 2,45, né? De novo aqui, ó, fertilizantes, tá? E aqui está grande parte ali, possivelmente de nitrogênio, tá? Devido à exigência, né, das culturas em geral. Porque tirando o nitrogênio, o que os outros são praticamente bem parecidos para todas as culturas. Você pegar os boletins de recomendação, né, eles não diferem, variando aí de quando o teor estiver baixo no solo, em torno aí de 80 a 90 quilos, tanto de nitrogênio, P2O5, ou de K2O nas culturas, tá? Então, tirando, se a gente conseguir, toda cultura que a gente conseguir eliminar o nitrogênio, menos utilização de nitrogênio, melhor, porque o restante é bem parecido. Aí peão manso, tá? Irrigado, tá? Aqui, por isso que eu marquei aqui a parte, né? Então sistema de irrigação, aí aqui fez em porcentagem, né? Então uma grande porcentagem aí de gasto de energia para irrigação, né?
E inseticida, tá? Hoje um dos maiores problemas de se cultivar pinhão manso é praga, tá? Então um custo elevadíssimo e pior de tudo, nós não temos ainda produtos registrados para esse controle, tá? Então até muitos colegas meus eu mesmo já estou desistindo de mexer com pinhão manso. Outros colegas da Ipamig, lá de Janaúba, faz bastante tempo, o pessoal de Viçosa também está trabalhando com melhoramento, seleção de material, também já deram uma caída aí por motivo de, principalmente dessa parte aqui mas e também aqui, ó, balanço cultural, né? Tá? Agora esse dado aqui é de primeiro ano, tá? Eu não encontrei dados de segundo, terceiro ano, onde a produtividade vai aumentando, tá? E a experiência que a gente já tem com o pinhão manso aí, ele não gosta de frio, tá? Tem que se escolher lugares quentes, né? Com boa prestação. Tem uma dissertação da orientada, defini acho que em 2010. Então nós tivemos um experimento aqui em Diamantina e um em Governador Valadares. No mesmo período, acho que foi um ano e meio, nós tivemos duas colheitas, portanto tudo na mesma época. Tivemos duas colheitas lá em Governador Valadares e tivemos uma pequena colheita aqui em Diamantina, tá? Então nós temos, hoje nós temos um experimento instalado em Couto, tem em Curvelo e um aqui, tá? As mudas aqui ainda estão desse tamanho, tá? Lá em Couto tá desse tamanho assim, tá? E lá em Curvelo tá um pouquinho, porque lá se sentiu um pouco, não mais por falta de água, tá? Então clima tem que ser clima quente, tá? Para a produção. E aí, balanço energético aqui baixo. Esse aqui irrigado, nós conseguimos também um em sequeiro, tá? Sequeiro também, balanço energético. E aqui, de novo, ó, inseticida, tá? Com uma grande gasto energético aí para controle de pragas aí no pinhão manso, tá? Eu particularmente não acredito nele ser uma cultura aí para produção de biodiesel, né? Não estou falando da parte agrícola, né? Além da doença, nós não temos como colher mecânico, tem que ser tudo manual, tá? Então esse é outro entrave, diferente da soja, que nós temos todo o processo mecanizado. Mamona também, o governo deu incentivo com mamona, né? Também só grão, né? Entradas e saídas, grão 0,7, 0,47, resíduo 0,81 e juntando os dois 1,28, muito baixo balanço energético dela, tá? Então praticamente empata. E além do mais, não tem colheita mecânica, né? Então essa é a dificuldade aí, no caso do cultivo de mamona como cultura aí para a produção de biodiesel. Aqui outro trabalho também com mamona em vários locais, né? Então também com balanço energético com 1,55. Então também bastante baixo aí esse balanço energético aí da mamona. Teve um grande incentivo muito tempo atrás, né, com produção de álcool, né, de mandioca, né? Mas aí também com balanço energético igual do mamona, tá? Então as três euforbiáceas tá fora do esquema, né? Tá? Na produção aí de combustível.
o girassol, se você quer surpreender com esse valor, o valor do girassol, ó, 7,3. Então o girassol é colheita, né? Aqui nesse caso foi manual, mas hoje já temos máquina para fazer colheita de girassol, né? Tá? Nesse trabalho foi feito manualmente, tá? Mas aí com um balanço energético aí de 7,3, bem próximo da cana. Então, bastante interessante aí para a produção de biodiesel aí. E para finalizar, né? Então, aqui gases do efeito estufa, né? Tá? CO2. Então aqui nós vemos o milho, né? Etanol, cana, girassol, gasolina, biodiesel de soja, né? E diesel. Então aqui vê que as duas, né? Tanto cana aqui como etanol e a soja aqui são os menores aí no processo de efeito estufa. Então, nesse aspecto a gente vê na literatura, e aí juntando a parte técnica do cultivo de cada uma delas, hoje as duas, né, no caso aí a cana e a soja, né, são as duas aí imbatíveis aí na produção a nível de campo, né, de biocombustível. Tá? O que eu tinha que apresentar era isso aí. Tá? Qualquer dúvida, questionamento,